Olá pessoal, hoje a gente vai ver a nossa quinta aula do capítulo 2 dessa parte de ângulos e polígonos na página 160. Essa é a parte final do capítulo 2, certo? Que é essa parte aqui de ângulos nos polígonos convexos. Então vamos lá. Em um polígono convexo de n lados, a soma das medidas dos ângulos internos S é dada pela fórmula. A fórmula é essa. S é igual a n menos 2 multiplicado por 180 graus. Essa fórmula ela vai me dizer a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, de n lados. Esse n representa o número de lados, ou seja, pode ser de qualquer polígono convexo de n lados, de 15 lados, 20 lados, 30 lados, não importa. Essa fórmula aqui ela vai me dizer a soma desse polígono convexo. Vamos aqui um exemplo. No caso desse triângulo. Triângulo a gente sabe que tem quantos lados? Tem 1, 2, 3 lados, né? Então, usando a fórmula, no lugar desse n, eu vou substituir pelo 3. Então vai ficar o quê? S é igual a 3 menos 2 multiplicado por 180 graus. Então, 3 menos 2 dá 1, e 1 multiplicado por 180 graus vai dar o próprio 180 graus. Então, significa que a soma desses três ângulos aqui, vai dar 180 graus. No caso do quadrilátero, a gente sabe que tem quantos lados? 4, né? Então, fazendo a substituição aqui do n por 4, e depois fazendo essa subtração, vai ficar o quê? 2 multiplicado por 180, vai dar justamente 360 graus. Então, a soma desses quatro ângulos aqui, de um quadrilátero, vai dar 360 graus. No caso do hexágono tem 6 lados. Então, fazendo a substituição aqui, depois subtraindo, vai dar 6 menos 2, que é igual a 4. Aí 4 vezes 180 graus vai dar 720 graus. Ou seja, somando esses 6 ângulos internos, vai dar 720 graus. E no caso do octógono, a gente sabe que tem 8 lados, né? Aí substituindo aí, depois fazendo a subtração, 8 menos 2 vai dar 6. Aí 6 multiplicado por 180 vai dar justamente 1080 graus. Aí novamente, é porque somando esses ângulos internos aqui, ele vai dar 1080 graus. E vamos ver agora essa parte dos polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São os polígonos convexos que têm todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos com a mesma medida. Então está aqui, no caso do triângulo. Para ele ser regular, quer dizer que todas essas medidas aqui dos lados, elas têm que ser iguais. E além disso, os ângulos também têm que ser iguais. Certo? No caso, se eu quiser descobrir o valor de apenas um ângulo desse daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu acho a fórmula da soma, né? Eu acho a soma desse triângulo aqui, dos ângulos internos. Aí no caso, como eu já calculei a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vi que a soma dá 180 graus. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir pelo número de ângulos que um triângulo tem. No caso, se o triângulo tem 3 lados, é porque ele também tem 3 ângulos, né? Se um polígono tem 10 lados, é porque ele tem 10 ângulos. Então, voltando aqui no triângulo, então substituo 180 dividido por 3. Aí, esses 60 graus significa que cada ângulozinho desse daqui, vale 60 graus. Certo? Então, a ideia é basicamente essa. Você acha a soma dos ângulos internos de um polígono. Quando você achar a soma, você divide pela quantidade de ângulos. Aí esse valor que você achar vai ser o número de um único ângulo só. Só que atenção, pessoal, isso só vale somente se o polígono for regular. Porque se o polígono não for regular, por exemplo, esse triângulo escaleno aqui, triângulo escaleno a gente sabe que é aquele triângulo que tem todas as medidas diferentes. Então, no caso, essa fórmula não é válida. Por quê? Porque nenhuma dessas medidas vale 60 graus. Certo? Porque esse daqui é um triângulo escaleno, ou seja, esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse.
Então não faz sentido eu dizer que esses ângulos valem 60 graus, já que todos esses ângulos são diferentes. Então só vale se o polígono for regular, ou seja, se todos os ângulos forem iguais e as medidas dos lados também forem iguais. Então no caso do quadrilátero, que a gente acabou de resolver, a soma dos ângulos internos, a gente já viu que a soma dá 360 graus. Aí para a gente descobrir o valor de um único ângulo só, o que é que eu faço? Eu pego 360 e divido pela quantidade de ângulos. No caso, 360 dividido para 4 vai ser igual a 90 graus. Então, quer dizer que um ângulo desse vale 90 graus. Isso vale porque é um polígono regular. Outro exemplo aqui do hexágono que também a gente fez. A gente viu que a soma dos ângulos internos de um hexágono vale 720 graus. Aí, para a gente saber agora qual é a medida de um único ângulo só, a gente pega 720 e divide por 6, né? Que é a quantidade de ângulos. Aí fazendo essa divisão, a gente acha que um hexágono regular, esse ângulozinho vale 120 graus. E por último, a gente fez também um do octógono, né? Que usando a fórmula, a gente viu que a soma desses ângulos internos dá 1080 graus. Aí para a gente saber a medida de um único ângulozinho desse daqui, a gente divide por 8, porque tem 8 ângulos. Então 1080 dividido por 8 vai dar justamente 135, ou seja, a medida de cada ângulo desse daqui vale 135 graus. E é isso, pessoal.